Boa noite a todos. É com prazer que eu retorno a Assis e a esta casa, né, para poder falar para estudantes. É um prazer muito grande mesmo sempre estar falando, né? O professor que é professor gosta de falar, né? Eu falo muito quando dou aula, e quando não dou, fico muito calado, muito quieto, né? Mas a gente se realiza mesmo quando fala e quando expõe e quando debate. E nesta noite eu estou trazendo para vocês, a convite do professor Carlos, um painel do que pode estar acontecendo hoje na escola pública do Estado de São Paulo. Eu diria que talvez não seja um painel, não seja o mesmo painel que possa ser visto, né, por todas as pessoas. Eu vejo do meu canto, né? Eu filtro essas mudanças todas a partir das situações que eu vivencio no dia a dia do trabalho na delegacia de ensino, a partir da visão que eu tenho enquanto professor da universidade, e também filtro a partir das minhas concepções ideológicas, né? Então eu lido com essas questões todas de um determinado canto, e é desse canto que eu falo, que pode ser que não seja o canto, né, de vocês e nem o canto de outros profissionais, né? A minha intenção, então, é achar um ponto de sintonia com vocês, né? Eu sei que cada um, enquanto estudante, tem as suas questões, as suas preocupações. Quem já está na rede, de certa maneira, né, e está aqui na universidade também se aperfeiçoando, tem as suas questões, e eu não sei qual é o ponto de sintonia. Eu vou tentar, então, levantar um painel, né, dentro das limitações do tempo, e espero que, durante o debate, vocês possam levantar as questões e, na medida, né, da minha visão deste meu canto, eu tentarei responder. Eu queria fazer rapidamente um breve comentário sobre a situação em São Paulo nos últimos, talvez, 20 anos, ou nem isso, né? Nem isso. A gente sempre tem que puxar, acho melhor, sempre, né, puxar o fio da história para poder compreender como é que as coisas acontecem hoje. Eu pegaria o governo Maluf em 79 até 82, né? 82, e o que caracterizou esse governo foi um achatamento salarial muito forte e a possibilidade do professor de primeira a quarta série dobrar sua jornada, né? Ele trabalhava 4 horas e passou a trabalhar 8. Ele aumentou a jornada, mas com o tempo, né, ele dobrou também os salários, mas com o tempo isso foi reduzido e ele se tornou um trabalhador de 8 horas ganhando por 4. Né? Mas isso foi, eu vejo assim, em linhas gerais, o que aconteceu no governo Maluf. No governo Montoro, logo em seguida, a partir de 83, né, existem alguns fatos, aconteceram alguns fatos interessantes. O primeiro foi a introdução do ciclo básico na educação de São Paulo. O ciclo básico seria um anúncio, né, ou foi um pequeno anúncio de uma reforma mais ampla que deveria acontecer nas séries mais avançadas. Nós teríamos um ciclo básico envolvendo a primeira e a segunda série, depois um outro ciclo envolvendo a terceira, quarta e quinta, e um último ciclo envolvendo sexta, sétima e oitava. Então, o ensino de primeiro grau seria dividido em ciclos, em 3 ciclos, como acontece nos países, né, da Europa, e isso romperia com a cultura que nós temos de seriação, muito arraigada, né, de passar de ano todos os anos, ou de repetir de ano todos os anos. A grande sacada, então, desse momento, né, e essa foi uma decisão tomada, né, quando o Paulo de Tarso era secretário de Educação, ela se mostrava revolucionária. Tão revolucionária que a própria rede resistiu a essa mudança. Não aceitou, né? Não aceitando, a reforma parou no primeiro ciclo, o chamado ciclo básico. Portanto, a reforma colocada no início do governo Montoro permaneceu sem mudanças
né, até hoje. A seriação continua. Nós experimentamos um trabalho com crianças no ciclo chamado básico e logo depois elas ingressam novamente no regime seriado. O governo Montoro também se caracterizou por uma valorização do trabalho do professor. Apesar de algumas greves, né, enormes, de uma mobilização muito grande, estimulada pelo próprio governo, que queria, naquele momento, recuperar uma identidade profissional perdida, né, nos governos anteriores, no governo militar. Nós temos com o governo Montoro uma revalorização do professor e uma mobilização muito grande. Os sindicatos cresceram nessa época. Hoje, no momento não, mas hoje os professores que trabalharam na época se lembram desse momento como um dos bons momentos da sua trajetória profissional. Com a cessão do quercismo, em 88, né, com Quércia, depois com Fleury, nós temos um aperfeiçoamento do ciclo básico, foi a instituição da jornada única. Aquilo que o Maluf tinha tomado dos professores, né, que era a sua jornada de 4 horas ou 6 horas, o Quércia recupera aqui em 88 apenas para o ciclo básico. Os outros professores de terceira e quarta continuaram trabalhando normalmente. O Quércia se caracterizou, então, por um aperfeiçoamento da jornada única, mas pela permanência da situação anterior. Também em relação à questão salarial e ao início de um processo, né, depois do Montoro, de sucateamento da escola. Eu diria sucateamento físico mesmo. Né? Com a desvalorização, eu tenho como consequência uma perda na qualidade, né, do docente, na qualidade do seu trabalho e também um sucateamento das condições físicas dos prédios e das escolas de uma maneira geral. Isso, com o Fleury, até certo ponto, há com o Fleury uma certa recuperação, uma tentativa de recuperação. Não é? Ele levanta, de início, um grande projeto chamado Escola Padrão, né, de que vocês têm notícia, e desencadeia um programa intenso de capacitação do pessoal, né, de capacitação do docente. Ele não investe na recuperação salarial da rede de uma maneira geral, mas investe na recuperação de algumas escolas, as escolas padrão, na valorização do docente que está na escola padrão, e investe na capacitação desse docente que está na escola padrão e, de uma maneira geral, né, para todos os docentes das outras escolas. Então, esta foi a cara do governo Fleury. Né? É assim que, aliás, que todos esses governos, né, é essa cara que eles me mostram. Quando nós chegamos nesse momento, em 94, 95, né, com o início, 94, né? Covas? 94 ou 95? 95, né? 97 é o terceiro ano, né? 95, né? O governo Fleury fecha em 94. Quando nós chegamos com o governo Covas, não chega apenas o governo Covas, não chega apenas o Covas, né? Com o Covas chega uma visão de mundo, eu diria, né? Uma nova visão, talvez. A visão do PSDB, né? Dos tucanos que naquele momento eram criticados por estarem em cima do muro. E eu até brinco agora, né? Eles desceram do muro, mas desceram com esporas, né? Porque a coisa está brava, né? Então nós temos um governo que chega com uma proposta, não com a proposta educacional apenas, mas com uma proposta política para o país, uma proposta, e coincidentemente São Paulo, né, também elege o PSDB, portanto é uma proposta política do Estado de São Paulo que se articula com a proposta política do país, que está articuladíssima com a proposta política internacional. A proposta educacional já não nasce, ela não nasce com educadores apenas, né, não é uma proposta de pedagogos que tentam, né, elaborar um projeto educacional para um Estado, mas é uma proposta educacional